Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Fé e Café, o meu canal aqui no YouTube, no qual eu comento a respeito da Bíblia e da vida em geral. Já deixo aqui o meu convite, curta o vídeo, compartilhe, deixe seus comentários, inscreva-se, você vai me ajudar muito se fizer isso e eu agradeço de coração. Eu gostaria de lembrar aqui uma passagem do Evangelho de Mateus, primeiro Evangelho, no capítulo 6. Eu não vou ler a passagem porque a minha intenção é sempre produzir vídeos curtos, né? Mas eu vou apenas indicar. No capítulo 6, e é uma passagem que é exclusivamente mateana, quer dizer, um relato que nós só encontramos no primeiro Evangelho. Então, uma parte do Sermão da Montanha, capítulo 6, vai do versículo 2 até o 18. Nessa parte, 2 ao 18 do capítulo 6, repito, Jesus ensina a respeito de 3 práticas da piedade, 3 práticas de uma espiritualidade concreta que já existiam entre os judeus e Jesus ensina como que os seguidores dele devem fazer. Quais são essas 3 práticas? Ajudar os carentes, os necessitados, a esmola, a oração, a prática da oração, estar na presença de Deus em prece, em oração, e o jejum. E Jesus aqui nessa passagem, ele não diz que fazer qualquer dessas coisas seja errado. Ele diz que pode ser errado o modo como nós as fazemos. Esta é a diferença. Jesus critica os religiosos lá do tempo dele, e infelizmente nós vemos esta mesma atitude nos nossos dias. A atitude que Jesus critica é a de usar dessas práticas como uma maneira de autopromoção, de autoengrandecimento, de pessoas que fazem isso buscando a sua própria glória e não a glória de Deus. Então, pessoas que ajudam quem está numa situação de carência, mas gostam de exibir, estão fazendo, olha para mim, eu estou aqui, olha para mim, eu estou ajudando aquele lá que precisa disso, daquilo outro, seja lá o que for, né? Querem aparecer fazendo isso. E outros que gostavam de exibir, que são pessoas de oração, e gostavam de que todos soubessem, quando eles estavam jejuando, então, queria que todo mundo soubesse, pessoas propagandeando a si mesmas, para mostrar aos outros que tinham uma espiritualidade superior, um capital espiritual, vamos dizer assim, maior do que a das outras pessoas. Jesus aqui ensina que a vivência da espiritualidade não deve ser na base da autopropaganda. Não existe show da fé. Não existe diante de Deus essa coisa de querer aparecer, de mostrar para os outros, olha como é que eu sou bom, olha como é que eu sou piedoso, olha como é que eu ajudo os outros. Olha como é que eu sou religioso. Olha como é que eu. Não existe isso. O caminho de seguir Jesus, o caminho do discipulado, é o caminho da humildade. Se nós seguimos a Jesus é pela graça de Deus, não é pelo nosso mérito, não é pelo nosso esforço, de jeito nenhum. Então, essa passagem nos desafia a que tenhamos essas práticas, mas de maneira humilde, sem querer aparecer. Ninguém precisa ficar sabendo. Jesus aqui diz e repete que isso é algo entre você e o seu Pai que está no céu. Você não tem que querer que as pessoas saibam que você está fazendo isso, aquilo ou aquilo outro. Deus sabe de todas as coisas. O Novo Testamento mais tarde dirá que Deus não é injusto para esquecer de tudo aquilo que os filhos e as filhas dele fazem para ajudar os irmãos na fé, para ajudar quem precisa, enfim, ele sabe, ele vê, ele ouve. Então nós não precisamos nos preocupar em querer fazer uma exibição de uma suposta virtude, de uma suposta piedade. Quem faz isso, na verdade, é porque não tem piedade nenhuma, porque se tivesse, não se preocuparia em querer aparecer para os outros como sendo uma pessoa muito religiosa, como sendo uma pessoa muito moralista, como sendo uma pessoa que se julga acima das outras e melhor do que as outras em tudo. E eu me lembro agora de vezes que os evangelhos trazem passagens que eu considero difíceis às vezes de entender. Quando Jesus curou alguém e falou assim, não fala para ninguém que eu fiz isso.
difícil de entender, né? Não fala para ninguém que eu fiz isso. Não existe show da fé. Não existe exibição do poder de Deus como se fosse um espetáculo, como se fosse um show de mágico de rua. Não existe isso de jeito nenhum. Pense nisso.